Esta semana você viu aqui no Paraná TV a confusão na Câmara de Vereadores de Curitiba entre os vereadores, a Prefeitura, servidores municipais, por causa da votação de 4 projetos do pacote de ajuste fiscal. A discussão vem se arrastando desde março. A votação desses projetos já foi suspensa 2 vezes e está prevista para segunda-feira que vem. A gente vai conversar com a Andressa Almeida, que tem acompanhado esse assunto para a gente. Andressa, explica para a gente quais os motivos aí de toda essa polêmica. Oi, Parracho. Pois é, tanta confusão, tanto tumulto, tanta discussão, bate-boca, que a gente fica se perguntando, né? Quais são os reais motivos de tanta manifestação, de tanto furor aí da classe dos servidores municipais, né? A gente viu aqui na última terça-feira, quando foi marcada a última votação, policiais estavam tomando aqui ao redor da praça, fizeram um cordão de isolamento para evitar possíveis invasões. Um grupo de manifestantes entrou, derrubou grade, enfrentou os policiais tiveram que usar spray de pimenta, cacetetes. Foi aquela cena que a gente mostrou para vocês aqui no Paraná TV. Diante de tudo isso, o que muda, né? A gente fica pensando, se esse projeto for aprovado da maneira como está, o que vai mudar para os servidores, para o município, para a população? A gente foi atrás das respostas, ouvimos especialistas, ouvimos prefeitura e também ouvimos os sindicatos. Vamos ver a reportagem. Nas mãos dos vereadores está a decisão de aprovar ou não uma série de medidas polêmicas. Eles devem votar o pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca, que tem um total de 12 medidas e foi entregue à Câmara no dia 28 de março. Desde o início das discussões, houve confusão com os servidores. Reuniões longas que vararam a madrugada, ocupações na Câmara, protestos, bate-boca e greves de diferentes categorias. O chamado pacotaço inclui projetos de lei que, segundo a Prefeitura, vão ajudar a tirar o caixa do município do sufoco. A votação foi adiada 2 vezes. Na última terça-feira, milhares de servidores foram para a frente da Câmara protestar. O prédio estava cercado por um cordão de policiais. Quando a votação foi aberta, um grupo de manifestantes derrubou as grades. Alguns conseguiram entrar no plenário pela janela. Os PMs usaram cacetetes e spray de pimenta. 4 pessoas ficaram feridas. A sessão foi suspensa e remarcada para a próxima segunda-feira. Diante de toda a confusão, algumas perguntas. Se o projeto for aprovado como está, quais serão os impactos para o município, para os servidores, para os moradores de Curitiba? Nós fomos atrás dessas respostas. A proposta de criação da Lei de Responsabilidade Fiscal do município, entre outras medidas, limita os gastos com a folha de pagamento. De acordo com o texto enviado pela Prefeitura, o pagamento dos servidores não poderia representar mais que 70% da receita da cidade no ano anterior. Os sindicatos questionam esses percentuais e afirmam que isso pode diminuir os salários dos servidores a médio prazo. Essa lei ela não trabalha a possibilidade de uma crise econômica nacional se prolongar por mais algum tempo. E este limitador, ele ultrapassa os limites federais. Então esta lei ela é inconstitucional e ela é a base de todos os projetos que a Prefeitura apresentou. A sociedade vai ter prejuízo, sim. Para este analista político, se a situação é ruim, alguns sacrifícios precisam ser feitos. Mas ele questiona a criação de uma lei de responsabilidade fiscal. O servidor público, ele é uma condição necessária para se prestar o serviço ao cidadão. E às vezes, pensa-se em algumas prefeituras, que primeiro nós temos que garantir a folha de pagamento e se sobrar dinheiro a gente faz investimentos aqui e acolá. Então, vamos dizer, o pessoal, o profissional, o servidor público é uma condição necessária, porém não suficiente, não é? E obviamente, se uma prefeitura está gastando demais nos seus quadros, algum sacrifício pode ser feito. Em outro projeto, a Prefeitura pede o congelamento do plano de carreira dos servidores. Altera o cálculo do 13º salário, do pagamento do auxílio alimentação, do terço das férias e corta o benefício da licença-prêmio para novos servidores. O secretário municipal de Administração e Recursos Humanos explica que, só com a suspensão do plano de carreira e com a alteração da database, o município vai ter uma economia de 370 milhões de reais. E garante que, pelo menos nesses 2 casos, as medidas são temporárias. Até 2019, no máximo, né? Mas em 90 dias
né? Tão logo a gente nós tenhamos as comissões designadas, nós iremos já promovermos, né, os estudos para que em até 18 meses a gente possa oferecer as condições para ativarmos esses planos de cargos. Em relação à database, né, essa transferência de março para o mês de outubro, né, também é uma situação temporária, né? A proposta que nós estamos tratando com a Câmara é para que ela perdure nos exercícios de 17 e 18. Em 2019, originalmente a gente teria novamente a database no mês de março. Mesmo assim, os servidores não querem aceitar essas medidas e dizem que não vão pagar a conta do rombo da prefeitura sozinhos. Nós queremos discutir os contratos da prefeitura e melhorar a arrecadação, melhorando a eficiência e a eficácia do setor de impostos da prefeitura. Se a prefeitura topar isso, aí a gente pode conversar do lado de cá como é que a gente consegue reestruturar isso. Mas sem essa boa vontade da prefeitura e determinação política de discutir isso, nós não podemos abrir mão aqui. Dado a necessidade de fazer o ajuste fiscal e de garantir, vamos dizer, o momento e o curto e o médio e o longo prazo, quando existe, vamos dizer assim, sinceridade também técnica em fazê-lo, quando existe um exercício de comunicação, de relações públicas, vamos dizer, do Executivo e da sua base na Câmara Municipal, junto com a oposição e com a sociedade, quando esse diálogo ele é estabelecido e se é entendido em termos de critérios a necessidade, menos polêmica vai acontecer. A gente viu que a polêmica paira sobre a Câmara de Vereadores aqui de Curitiba. E além desses pontos que a gente falou nessa reportagem, pontos polêmicos desse pacote de ajuste fiscal chamado pacotaço, tem também outros projetos polêmicos que a gente não falou nessa reportagem. Esses projetos falam sobre a previdência dos servidores, mexe na previdência dos servidores. Mas sobre isso a gente vai falar amanhã, Parracha. A gente preparou uma outra reportagem também explicando certinho quais os pontos da previdência dos servidores que podem ser alterados caso o projeto passe aqui na Câmara de Vereadores. Votação que está marcada para segunda-feira. Vamos acompanhar tudo isso. Obrigado, Andressa. Bom trabalho.